Sou o professor Wilker Santana. Vamos dar andamento ao curso Avaliação de Cena de Crime. Esse é o módulo 2. No módulo 1, nós chegamos a ver um pouco da introdução sobre o conteúdo, os conceitos de avaliação de cena de crime, o objetivo da avaliação, o histórico, definição de cena de crime, tipos de cena de crime também, a importância da preservação da cena do crime, algumas medidas de prevenção, o papel do perito, quais os requisitos para se tornar um perito no Brasil, as evidências físicas, quais são, a evolução da coleta de evidências também, o que seria a cadeia de custódia, vimos também um pouco da diferença entre perícia e inquérito, onde o inquérito aí ele estaria mais ligado ao procedimento administrativo, e a perícia seria procedimento técnico-científico. E vimos também alguns avanços, principalmente ligados à tecnologia nos tempos atuais, certo? Então, iniciando aqui o módulo 2, nesse módulo 2 intitulado de Chegada e Avaliação Inicial da Cena do Crime, ele vai abordar as primeiras etapas cruciais na investigação de um crime, a chegada, a cena e a avaliação inicial. O foco está em garantir a segurança de todos, prestar socorro às vítimas, preservar a integridade da cena e coletar evidências de forma eficiente. Então, vamos abordar um pouco de tudo isso. Quais são as diferentes zonas de segurança, vamos saber o que são essas zonas também, as técnicas de registro e documentação, os tipos de documentos que estão envolvidos ali no procedimento de perícia, a coleta e o armazenamento de evidências, além do uso de tecnologia e a importância da comunicação e coordenação entre as equipes envolvidas, certo? Então, com relação à preservação do local do crime, o CPP assim dispõe, no artigo 169, para efeito de exame do local em que houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere o estado das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografias, desenhos ou esquemas elucidativos. Os peritos registrarão no laudo as alterações dos estados das coisas e discutirão no relatório as consequências dessas alterações na dinâmica dos fatos. Então, assim que a infração é cometida, a autoridade policial, quando chega, ela tem o dever ali de proteger a cena do crime e evitar que as coisas elas sofram alteração, certo? E os peritos geralmente são treinados para identificar essas alterações que foram feitas, para perceber esses tipos de alterações ali no ambiente. Então, quais são as primeiras medidas no local do crime? Primeiro, a segurança, é importante priorizar e garantir a segurança de todos, inclusive da equipe de investigação. Qualquer risco de ameaça ativa deve ser eliminado antes de iniciar a avaliação, então isso está mais ligado à competência das autoridades policiais, certo? Socorro às vítimas, prestação de socorro imediato às vítimas é fundamental, a prioridade é salvar vidas, mesmo que se implique em uma possível contaminação da cena. Então, quando um evento ocorre, quando é um evento explícito ali em que a população ao redor consegue perceber, consegue ver, geralmente são eles que entram em contato com as autoridades, seja policial, seja de pronto atendimento, de socorro, sejam bombeiros, mas quando isso não ocorre, assim que a polícia chega, eles também têm esse papel de acionar o pronto-socorro para que possam garantir ali o socorro a algumas vítimas que possam necessitar, certo? O isolamento da área, isolar rapidamente a cena para evitar interferências, então filamentos, cones e barreiras físicas são usadas para limitar o acesso, E a preservação de evidências, evitar tocar, mover ou alterar objetos até a chegada da equipe pericial. Toda essa interferência pode comprometer a integridade da evidência. No Brasil, quando um crime ocorre, a autoridade policial, dentro de sua jurisdição e competência, procede ao local em que o delito foi realizado e imediatamente dá início à apuração dos fatos. Então, quando ele fala dentro de sua jurisdição, está ligado ao poder que o Estado tem para aplicar as leis e solucionar conflitos de interesse. Então, a polícia age ali dentro do que lhe compete, certo? Em nosso país, temos diferentes órgãos policiais atuando tanto em nível estadual como federal. A Polícia Civil de cada estado e a Polícia Judiciária, enquanto compete aos policiais militares ser a polícia ostensiva, certo? Ostensivo está mais ligado aí à atividade que visa coibir e reprimir o crime por meio de ações que se caracterizam pela uniformização, fardamento e identificação dos agentes.
é algo mais explícito, digamos assim, né? É uma atuação em que é visível por todos, pela população, por todos ali que possam estar presentes naquele momento, certo? Não temos dessa forma, em nível estadual, o chamado ciclo completo de polícia sendo realizado. Então, não é uma relação fácil, institucionalmente falando. E vemos com frequência policiais militares atuando como polícia judiciária e policiais civis atuando de forma ostensiva, né? Então, tem essa organização levado tão à risca no Brasil, né? O processo a ser seguido pelos primeiros policiais a chegar ao local. Então, vamos ver alguns dos procedimentos. Assegurar-se, né, de que há segurança no local do crime, prender suspeitos se houver, providenciar e garantir o acesso ao atendimento dos feridos, manter um log cronológico e de localização, identificar quem chegou primeiro ao local do crime para estabelecer uma linha do tempo, separar, entrevistar e guardar depoimentos de testemunhas, informar a central de polícia, cada estado brasileiro recebe um nome diferente, né, da necessidade de perícia no local, fazer o registro para acompanhamento de evidências que possam estar em objetos pessoais ou outros locais fora da cena do crime, evidências que possam se perder devem ser fotografadas e então recolhidas de forma adequada. Isso geralmente é feito pela polícia se for algum tipo de evidência que, com o passar do tempo e que, digamos que na espera pela perícia chegar ao local, ela possa se perder. Então, se for algo desse tipo, a polícia ela pode fotografar para que garanta que a evidência continue servindo mesmo após a perca, né? Às vezes é algo que está ali pegando fogo, em chamas, e que talvez se for aguardar a perícia chegar no local, ela vai se perder e pode ser útil de certa forma. Então a polícia ela pode intervir nesse caso. Algumas cenas de crime estão em locais públicos, né? Então é importante que sejam rapidamente isolados, protegidos e as evidências coletadas pelos peritos. Evidências na área externa podem ser danificadas por fenômenos meteorológicos, chuva, por exemplo. Assim, as evidências devem ser fotografadas até a chegada dos peritos. Como eu falei, né? Se for uma área externa, por exemplo, alguma evidência que possa ser danificada. Ter um kit de coleta de evidências na viatura, unidade única. Fazer a coleta improvisada apenas se absolutamente necessária. Fazer a avaliação do local justamente com o perito e garantir a segurança dele. E conduzir os primeiros interrogatórios ainda no local, certo? Então, quem realiza cada ação, né? Vamos ver aí. Então, a segurança, né? O responsável pela segurança é a polícia militar, que é a primeira a chegar ao local, certo? Quem aciona qualquer pessoa que tome conhecimento do crime através do 190. O socorro às vítimas, a responsabilidade é do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, geralmente o SAMU, né? Qualquer pessoa que tome conhecimento do crime através do 192 ou da polícia militar presente no local, então pode acionar aí o SAMU. O isolamento da área é feito também pela polícia militar, a própria polícia ao chegar no local ou a polícia civil posteriormente, certo? E a preservação de evidências, a polícia civil, né, tem essa responsabilidade, se tiver responsável pela investigação, e a perícia criminal, certo? A polícia militar aciona a polícia civil, que por sua vez solicita a perícia criminal. Sobre as divisões de zonas de segurança na cena do crime, certo? Então, nós temos aí a zona quente, é a área de maior risco, né, onde ocorreu o crime ou onde ainda há perigo potencial, acesso restrito à equipe pericial e de segurança. A gente vai ter a zona morna, que é a área de acesso controlado, usada para triagem de vítimas, descontaminação. Também é onde a equipe pericial se prepara, colocando os EPIs. E a zona fria, que é o local seguro onde se encontra um posto de comando, né? Permite o acesso de jornalistas e outros profissionais. E é onde ocorrem os briefings de equipe e decisões logísticas, tá? Os briefings de equipe e decisões logísticas é ali onde a equipe se reúne para receber ordens, né, de seus superiores sobre o que fazer. Então temos aqui um esboço, né, da zona quente, da zona morna e da zona fria. A zona quente aqui é onde ocorreu o crime, a zona morna aqui, essa área mais mediana, né, e a zona fria, que é onde geralmente ficam
ali concentradas. E ainda tem aqui as zonas de exclusão, que aí é onde fica a população, os curiosos, quem está ali acompanhando esse serviço, certo? Cada um no seu quadrado, né? Então, percebam que não necessariamente as zonas precisam ser formadas geometricamente perfeitas, né? Tudo depende do local e das limitações geográficas e operacionais existentes. A gente viu ali circular, né? Mas dependendo da área pode ser um outro formato, certo? A chegada dos profissionais de segurança pública, polícia, bombeiros ou de saúde, SAMU, deve seguir os seguintes passos. Então, não se tornar uma vítima, tomar todos os cuidados e precauções diante da cena do incidente, né? Isolamento do local, ninguém não autorizado entra, certo? A contenção do local, não permitir que a crise seja transferida para outro local, exemplo, um ônibus sequestrado. Né? A polícia verifica a presença de suspeitos na cena, na área quente, que é ali onde ocorreu, e ao mesmo tempo promove a remoção de feridos para a área morna, onde serão estabilizados, e então para a área fria, onde serão atendidos, certo? Se há suspeita de emprego de substâncias químicas, biológicas e ou radioativas, protocolos específicos devem ser acionados, certo? Uma vez que a área esteja segura, os que lá se encontram devem se retirar, proceder ao isolamento do local. Nada e ninguém mais entra sem autorização e sua contenção. Nada e ninguém sai sem autorização, até a chegada dos peritos. A área a ser isolada varia conforme a situação. Um primeiro levantamento de testemunhas pode ser feito até a chegada dos investigadores. A perícia inicia a análise. Suspeitos e vítimas não devem tomar banhos nem trocar de roupas até que possam ser avaliados pela perícia, na medida do possível, sobretudo em casos de violência sexual e crimes contra a vida. Há muitos vestígios que podem estar presentes, como pelos pubianos do agressor, fluidos e secreções, esperma, saliva, suor, sangue, células sob as unhas, comuns em ataques violentos, resíduos de pólvora nas mãos, no caso de uso de arma de fogo, dentre outros. No Brasil, ao contrário de outros países, como nos Estados Unidos, não é comum a presença do médico legista no local do crime, certo? Nem equipes dos bombeiros e nem do SAMU podem entrar em cenas que não estejam seguras. Nenhum objeto deve ser retirado do local e nenhum material pode ser deixado no local. É comum que equipes de reanimação utilizem luvas descartáveis, equipos de soro, agulhas, seringas e acabem deixando este material no local, o que é inadmissível, seja pela contaminação do local, seja por tratar-se de lixo hospitalar, que deve ser devidamente acondicionado para descarte. Nenhum objeto local deve ser tocado sem o uso de luvas. Então, eles já são treinados, né, para utilizar esses tipos de equipamentos e depois dar o devido descarte, para não contaminar ali a cena do crime. Há diferentes possibilidades de avaliação do local do crime, conforme a estrutura do órgão que realiza a investigação. Não há serviço de perícia especializado em todos os municípios brasileiros. A realidade é justamente ao contrário. A grande maioria das cidades em nosso país não dispõe de unidades especializadas em perícia. Assim, muitas vezes a avaliação do local do crime e os levantamentos periciais são realizados pelas polícias que atendem à ocorrência. Registro e documentação da cena do crime. Qual a importância? Documentar a cena é fundamental para reconstruir a cronologia dos eventos e fornecer evidências ao tribunal. Técnicas de registro, fotografias, filmagem e croquis são as principais técnicas utilizadas para registrar a cena do crime. A gente vai ver o que seria esse croquis. A atualização de 2024 diz que o uso de scanners 3D para registrar a cena do crime tem permitido recriações digitais mais detalhadas. Então, aí a tecnologia sendo citada na melhoria, nos avanços, na verdade, nessa área. Então, técnicas de fotografia da cena do crime. A gente vai ter as fotos gerais, que abrangem a cena completa, incluindo o ambiente e suas relações contextuais. Vamos ter as fotos médias, que focam em áreas específicas da cena do crime, mostrando interações entre os elementos. A gente vai ter os close-ups, que detalham evidências específicas, como marcas de sangue ou pegadas.
E vamos ter o uso de escala, que inclui réguas ou objetos para indicar o tamanho das evidências, fundamental para análise comparativa posterior, certo? Sobre o CROC. O que seria? O CROC é um desenho esquemático e simplificado da cena do crime, feito à mão, ou livre, ou com auxílio de ferramentas que registra a posição dos elementos mais relevantes do local, como o corpo da vítima, objetos móveis, vestígios, acessos e outros detalhes importantes para a investigação. Então, temos aqui um exemplo de CROC, esse desenhozinho, esse esboço aqui do lado esquerdo, né? Então, a gente vê que ele é mais um esboço mesmo do local, mostrando, né, ali os objetos, mostrando onde a vítima foi localizada. É meio que uma interpretação do local para facilitar, né, essa investigação posteriormente e essa análise também, né? Então, o que é que deve ter, né, num CROC? A gente vai ter aí o cabeçalho, né, que são as informações como data, hora, local, identificação do perito responsável. A área de diagrama, que é a representação visual da cena e das evidências de seus locais originais, como se fosse uma planta, né, do local. A legenda, né, que é a explicação dos elementos e símbolos utilizados no diagrama, então não basta só fazer desenhos, símbolos, isso deve ser referenciado para posterior análise. O título, que é a indicação da autoria do CROC e o contexto. E a escala e orientações geográficas, medidas e a direção do norte, né, fornecendo uma noção precisa de espaço e de localização, certo? Como a gente está vendo aqui, ó, ele indica aqui onde ficaria o norte com relação a essa área, né? Primeiras observações do perito na cena do crime. Então, o perito chegando, né, o que inicialmente ele começa a fazer? A análise visual, né, inicial é feita, o perito ele vai realizar uma avaliação preliminar para entender a dinâmica do crime, a identificação de evidências visíveis, como armas, manchas de sangue e objetos fora do lugar, a determinação do ponto de entrada e saída. É importante, né, entender como o suspeito chegou e saiu da cena do crime. Isso nem sempre fica tão claro, e é preciso um estudo aí mais aprofundado, né? O CROC ele vai servir para isso muito bem, para ajudar nesse sentido, mas o perito tem esse papel, né, ao chegar na cena do crime, de tentar identificar ali por onde o suspeito ele chegou e saiu, para tentar também fazer esse levantamento da área e seguir com essa análise mais detalhada. Sobre a coleta e armazenamento de evidências na cena do crime. Temos as técnicas específicas, né, o uso de swabs para amostras biológicas, reveladores químicos de impressão digital. A gente viu os swabs, né, no módulo anterior, que seriam aquelas hastes flexíveis ou não, geralmente flexíveis, né, que parecem uns cotonetes, certo? As evidências temporárias, que são coletadas primeiro, como pegadas na lama ou marcas em superfícies instáveis. A gente tem a etiquetagem, né? Cada item coletado deve ser devidamente identificado com data e hora, e local e coletor. E a embalagem, que é o uso de embalagens apropriadas, como envelopes de papel, para amostras biológicas. O uso de tecnologia na análise da cena do crime. A gente já viu um pouco sobre isso no módulo anterior, mas vamos falar aqui um pouquinho mais, né, relembrar. A gente vai ter aí drones e scanners 3D, que são usados para obter uma visão aérea, né, e detalhada da cena do crime, tentar identificar aí, né, até para ajudar também no detalhamento do CROC, é importante. Vamos ter câmeras com inteligência artificial, né, que identificam automaticamente elementos relevantes da cena. Sobre a comunicação e coordenação na cena do crime. Lembram sobre coordenação, né, e esse tipo de comunicação, os briefings, né, que eu citei anteriormente, que vão ocorrer ali nas zonas, né, não na zona quente, mas na zona fria, tá? O posto de comando, a gente vai ter localizado aí, como eu falei, na zona fria, né, o ponto central para a coordenação das atividades. Radiocomunicação, o uso de
frequências seguras para a comunicação entre os membros da equipe, frequências de rádio, certo? E os briefings regulares, citados aqui mais uma vez, para manter todos os envolvidos informados sobre os progressos e próximos passos. Hora de avaliar seu nível de aprendizado. Então, chegamos ao final do módulo 2. Tem um questionário aí no material, aí no acesso aí de vocês. E vocês podem estar preenchendo para avaliar o quanto vocês aprenderam durante esse módulo, certo? Isso também está disponível no módulo anterior, não cheguei a citar, mas acompanhando lá o módulo anterior, vocês vão ver que tem um link para fazer essa pequena avaliação, certo? Ao final do curso vai ter um questionário geral, levando em consideração os 4 módulos do nosso curso, esse foi o módulo 2, e eu espero vocês no módulo 3. Então, até breve. Opa, que bom que você chegou até aqui e finalizou a aula. Não deixe de realizar o teste de conhecimentos no link da descrição. Caso tenha interesse, após assistir às próximas aulas e finalizar o curso, você pode adquirir o seu certificado exclusivo acessando o QR Code aqui ao lado ou o link que também estará na descrição. Muito obrigado e até a próxima.